Ok. Então, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. Bem-vindo também a quem estiver escutando a gravação desse nosso estudo de hoje. Hoje que nós completamos o estudo do capítulo 10, que é sobre os ídolos da doença, e hoje, especificamente, então, na quinta sessão, é a negação de Deus, que a gente já viu anteriormente, na semana passada, né, o Deus da doença, que é o Deus em substituto ao nosso ser, que com a ideia da separação, a gente criou esse Deus da doença, e a gente viu também o fim da doença, que é ver de novo a realidade de Deus, olhar além desse Deus da doença, olhar além daquela projeção que a gente fez, olhar para o sonhador, a crença do sonhador e o quanto isso é impossível, porque nós ainda fizemos parte de Deus. E hoje, então, a negação de Deus é uma conclusão de capítulo e também uma explicação de por que todos que acreditam estarem separados se sentirem dessa forma aqui no mundo. Para a gente começar esse estudo, então, propriamente dito, vamos fazer o nosso aquietamento mental. É um minuto, assim, de relaxamento, que a gente faz uma respiração mais profunda, mais prolongada, que a gente se permite baixar a frequência das nossas ondas cerebrais, para que a gente ofereça o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Que ele seja nosso professor nessa hora aqui do estudo, que ele revele a nós aquilo que ele sabe que nós realmente precisamos para aprender a voltar a nos reconhecer quem que nós somos. Colocando, então, nas mãos do Espírito Santo esse estudo, e grata a Jesus por compartilhar conosco desse material, nós estamos prontos, então, para seguirmos esse nosso estudo, então, no capítulo 10, no 5, na página 200, a negação de Deus. E começamos vendo nele, vou dar um ok aqui, nós começamos, então, o nosso estudo, vendo que os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. O Deus da doença, a gente viu nas aulas anteriores, que é tudo que veio da nossa ideia equivocada de que nós nos separamos de Deus. Então, da nossa mente errada. Aquilo que a mente errada projetou e fez, então, e que é contrário a Deus, é invertido a Deus, isso então é o Deus da doença. E os rituais dos deuses da doença, então, que são estranhos e exigentes. A alegria não é permitida nunca. Aqui a gente também sabe que o ego ele tem momentos de euforia, ele tem picos de alegria, mas sempre em contraste com momentos de dor. A verdadeira alegria, aquela que brota da paz, dentro do ego, ela nunca é permitida, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Então, o resultado natural de nós nos identificarmos com um ego, assim como o resultado natural de nós nos identificarmos com o amor de Deus é a alegria, o resultado natural de nós nos identificarmos com o ego é a depressão. Então, a depressão ela é tida assim como o mal do século, é aquilo que nem sequer toda a nossa evolução consegue combater, até parece que quanto mais evoluídos, quanto mais engenhosidade, mais a depressão ela se instala, mas Jesus está explicando aqui que ela é um efeito natural de quando você está na ausência do amor, na ausência da alegria. Então, daria até para dizer, por esse estudo de hoje, que existem dois grandes sentimentos e tudo entra ou num ou no outro, ou é alegria ou é depressão.
Então, a raiva, aquele sentimento de inadequação, a inveja, tudo entra para dentro daquilo que nos deprime, da depressão. E depressão, continuando aqui no 1.3, depressão significa que renegaste a Deus. Se Deus é amor, e depressão é o oposto de amor, então se eu estou na depressão, é porque não estou no amor. Se eu não estou no amor, eu não estou em Deus. Se eu não estou em Deus, apesar de fazer parte ainda de Deus, então uma parte da minha mente renegou a Deus. Isso é um fato. E nós precisamos saber disso para saber escolher contra isso. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. A blasfêmia, então, no modo usual da palavra, é nós ofender a Deus, nós dizer alguma coisa que vá ativar a ira de Deus, ou vá contra os preceitos de Deus, né? É isso que a gente entende por blasfêmia. Então, não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade, e, nesse sentido, o salário do pecado é a morte. Então, se nós negamos a própria identidade, o próprio ser que nós somos, se nós negamos que nós somos o Cristo, ao negar que somos o Cristo, nós nos identificamos com uma outra coisa, que é essa imagem de um ser separado que o ego nos deu, quando nós nos identificamos com isso, obviamente que daí o salário do pecado é a morte. Dentro do sistema do ego, todas as coisas morrem. E não há escape disso. Então, nesse sentido, sim. Então, o ser que o ego deu para nós acreditarmos que somos, esse aparentemente morre, e não tem como ele não morrer, porque ele é o oposto da vida, já que a vida é de Deus. Como ele segue aqui. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto. Assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Então, a gente viu que, realmente, se nós negamos a Deus, e cada vez que eu me identifico com um ser separado, eu neguei a Deus, então o oposto de Deus passa a ser verdadeiro para mim. E, nesse sentido, eu estou escolhendo a morte ao invés da vida. E se eu escolhi a morte, então, o que eu vou receber, qual vai ser o meu salário? Então, vai ser isso. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é inevitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. Aqui está todo o segredo do ensinamento de Jesus, que eu no curso inteiro sempre diz aqui, ó. Isso de fato não pode acontecer. Eu não posso pensar separação de Deus. Eu ainda estou no céu. Mas eu posso pensar que eu posso. Então, este é o segredo. Não é que eu me separei realmente de Deus, mas eu posso pensar e acreditar no que eu estou pensando. Então, é uma diferença muitíssimo grande entre estar afastado de Deus e pensar que estamos afastados de Deus. Então, ser esse ser individual dentro de um corpo, ou pensar que eu sou esse ser. A experiência, aparentemente, é a mesma. Se eu sou um ser separado, ou eu penso que eu sou. Só que o efeito, se eu sou realmente separado, eu, de fato, teria matado a Deus e não haveria para onde voltar. E nem sequer eu poderia existir, porque nós ainda usamos do poder de Deus para existir. Então, seria uma situação impossível. Agora, pensar e acreditar no que eu estou pensando, isso não só é possível, como nossa experiência prova que o é, mas também, graças a isso, nós temos escape. Porque se eu apenas acredito, se isso é uma crença, toda crença pode ser desfeita. Se isso é uma crença da minha mente, eu tenho como desfazer isso. Esta é a mensagem do curso. Nós temos como desfazer a nossa crença na separação de Deus. E a parte que vai nos levar, então, a esse entendimento é a parte da nossa mente certa.
é a parte do Espírito Santo. Por isso que não há como nós voltarmos sem nós nos voltarmos à mente certa, ou ao Espírito Santo, para reconhecer quem nós de fato somos. Mas, continuando aqui no 2, não te esqueças, porém, que negar a Deus, né, já que eu penso que separei de Deus, então eu neguei a Deus, então não te esqueças, porém, que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção e acreditarás que outras pessoas e não tu fizeste isso a ti. Então, se nós negarmos a Deus, automaticamente nós vamos culpar outras pessoas, ou nossos pais, nossos antepassados, desde aqueles lá da origem, pela crença da separação, porque faz parte da crença de separação culpar alguém, achar um culpado. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Então, na verdade, nós aparentemente culpamos nossos irmãos e o mundo e toda a nossa situação atual, física e passada e antepassados, pela condição atual da nossa mente. Só que fomos nós que damos essa mensagem para eles passarem para nós. O sonhador do sonho ainda fomos nós. E por que a gente fez isso? Porque é isso que nós escolhemos, é isso que nós queríamos. E é para esse querer que nós precisamos olhar e julgar se ainda o queremos. Então, falando dos irmãos ainda, no 2:4, não lhes atribuas a tua negação da alegria, ou não poderás ver neles a centelha que traria alegria a ti. E a gente viu na semana passada que a centelha de luz que existe em cada ser vivo é o Espírito Santo. Ainda é possível olhar para o Espírito Santo do irmão, mesmo que o irmão não saiba disso. E se nós não olharmos para o Espírito Santo no irmão, nós estamos negando a alegria para nós. É a negação da centelha que traz depressão. Porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. Então, aqui, isso também explica toda a situação psicológica do mundo. Porque no mundo, por mais que se tente, se estude, se façam terapias, mas a depressão ainda está presente. E vai estar presente até o último pensamento separado de Deus, aceitar que ele ainda está em Deus. Porque é o resultado natural da oposição a Deus. E cada vez que no nosso pensamento nós não estivermos totalmente alegres, é porque nós ainda também estamos negando a alegria de Deus. E isso traz depressão. Então, nós precisamos saber que a origem da depressão nunca é aquele acontecimento externo, ou a situação da minha vida, ou a situação da minha família, e aquelas milhares de outras formas que o ego traz para dizer que é isso que está causando a depressão. A depressão, ela vem da mente unificada, separada, ela projetou-se, desmembrou-se em milhares de testemunhos nesse mundo, e agora nós estamos cientes desses testemunhos. Mas os testemunhos só trouxeram aquilo que lá na mente unificada, separada, eu aceitei, eu quis. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, a depressão não é um castigo de Deus por pensar separação, e a depressão também não é uma coisa que vem de outros para nós. Até mesmo que, se fosse de outros, não haveria escape. O poder de sair da depressão não estaria em nós. Então, ainda bem que o poder de ser depressivo, em sua origem, veio da nossa mente. Cada um aceitou isso. E se o poder estava pela nossa escolha, também está em nós o poder de escolher diferente. E se a depressão é a negação de Deus, então a cura é a aceitação de Deus. Mas não é essa negação intelectual, o individual aqui da forma. É saber que houve uma negação na mente, que é atemporal.
concordar com Jesus, eu devo ter, apesar de não ter consciência da minha mente, porque estou consciente só de um ser separado aqui, mas eu devo ter negado a Deus ou não poderia sentir depressão aqui. Se eu sei o que é depressão, é porque esse pensamento ainda está em mim. Então eu reconheço isso, e é isso, esse pensamento que contém isso, agora eu tenho material para ir ao Espírito Santo. A minha dádiva ao Espírito Santo passa a ser esse pensamento que contém essa depressão, porque eu não quero mais negar a Deus, porque isso é negar a minha origem, o meu ser. E eu não quero mais me negar. Então, aceito a mensagem de Jesus. Nisso é a cura da depressão. Mas, continuando aqui no 3, a aliança, a negação de Deus é a religião do ego. Tudo que o ego faz é a favor de negar a Deus. Tanto é que o ego ele dá a realidade ao mundo físico, ele dá a realidade a prazeres e alegrias daqui, e a dores daqui também, que é só o outro lado da mesma moeda. Mas, no fundo, o que o ego faz é uma única coisa: negar a Deus. Ele é oposição a Deus. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Então, o ego, por mais que ele nos dê um sonho de saúde, no final, ele ainda tem que colher a sua dádiva que ele nos deu, que é o corpo. Por quê? Porque a própria sobrevivência dele depende disso. Por quê? Porque se Deus é a vida e o ego é o oposto, ele é a morte. Então, sem morte, não há ego. Então, o ego ainda tem que levar todas as coisas em seu fim para parecerem acabar na morte. Por mais que isso seja uma continuação e não um fim real. Mas o ego faz parecer ser um fim. Continuando aqui no 3.3, mas considero que isso significa para ti. Então, essa negação da saúde. O que isso significa para nós? A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. Então, só na nossa mente doente é que nós iríamos querer um ídolo, que pode ser o próprio corpo, ou qualquer doença, ou qualquer coisa física, ou separada, ou psíquica separada de Deus. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Então, lá atrás a gente viu, lá no começo, que aparentemente quando a gente diz que negou a Deus, nós estaríamos blasfemando contra Deus. Na verdade, quando nós negamos a Deus na nossa experiência, nós estamos blasfemando contra nós mesmos. Estamos acabando com a consciência do nosso ser real. Então, e quem que faz isso? Só uma mente doente. Só uma mente que precisa de cura é que poderia pensar assim. Então, este é o oferecimento. Aqui pegar antes no 6. No 3.6, ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Este é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma coisa: a negação de Deus. Toda forma física, ou toda forma psíquica, ou toda forma de doença, toda forma sofredora, toda forma que não é a pura alegria, ela é a negação de Deus. Porque a verdadeira alegria, ela vem de Deus, ela vem do amor. E a doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. Aqui no mundo, sim. Aqui, aparentemente, ninguém quer ficar doente, e, no entanto, por mais que a gente não queira, aparentemente parece que a doença nos escolhe às vezes.
Parece que a doença ela é mais forte e por mais que se tente maestrias, aparentemente a doença, ou no final, a morte, ela vem contra a nossa vontade. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai e, na sua depressão, fez o Deus da depressão. Então, é assim, com a ideia de separação de Deus e a crença de que essa ideia poderia ser real, quando aquela curiosidade em ver onde isso ia dar levou a melhor, o que aconteceu? Acreditou-se que atacamos a Deus. E com a ideia de ataque a Deus, o que aconteceu? Ficamos como que, na nossa experiência, órfãos de Deus. Se a gente se separou de Deus, fiquei sem Deus. E aí, o que eu posso substituir a Deus? O que poderia vir no lugar disso? E aí, a gente colocou lá na nossa mente o Deus da depressão, o oposto do amor, o oposto da alegria. É aí que a depressão ganhou alojamento. É ali que ela ganhou guarida na mente. Ali ela se fez sentir no lugar onde antes estava a alegria do amor de Deus. E essa foi a sua alternativa para a alegria, então a depressão, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. Então, naquela ideia de separação, não quis mais aceitar de que foi criado por Deus, porque achou que se separou de Deus. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. Então, aqui, mais uma vez, volta ao princípio da expiação. O filho é impotente sem o pai. Nós não temos poder algum, nem sequer para pensar separação, se não fosse pelo poder que vem de Deus. Deus é a única fonte de poder. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Então, aqui ele está falando para essa consciência separada. Nós não somos dessa consciência separada. Nós não somos desse ser físico e psicológico com o qual nós nos deparamos diante do espelho. Se fosses, o que fizeste seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizeste a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como teu criador, assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Então, aqui Jesus está mais uma vez nos provando por que a separação de Deus é impossível e por que não precisamos temer ao ego. Por que não precisamos temer ao sistema de pensamento da depressão? Por quê? Porque ele é irreal, porque ele não foi criado por Deus. Um sistema que é 100% absoluto amor não consegue conceber a depressão. E se Deus, que é o único criador, e nós como co-criadores ainda estamos nesse único criador, então Deus não participou da feitura do Deus da depressão. E se Deus não participou da criação da projeção da depressão, então a depressão não é real. Ela precisa do poder que está na nossa mente para nos afetar. Então, o que nos afeta não é a depressão em si, porque ela em si é só uma ideia insana, mas é o poder que nós tomamos emprestado de Deus e entregamos à depressão. E aí sim, repleta do poder de Deus, aí a depressão nos afeta. Só que nós precisamos saber disso, porque só sabendo disso, só entendendo disso, é que nós vamos chegar à conclusão de que chega, não quero mais a depressão no lugar da paz, no lugar da alegria, no lugar do amor. Eu quero de novo me reconhecer como Deus me conhece, que é em plenitude de estado de graça de amor, em plenitude de espírito,
cheio de espírito, em unicidade com tudo, em comunicação com tudo. Então, nesse todo, não há brecha para a depressão. Então, a escolha de sair da depressão não é curar ela parcialmente, aqui na depressão, no sonho, mas sim curá-la totalmente por escapar do sistema de pensamento que traz ela. Então, é inútil nós tentarmos melhorar a condição da depressão, mas faz toda a diferença nós largar ela totalmente de lado, porque ela é insuficiente para um filho de Deus. Ela não é uma herança que um pai amoroso deixou para seu filho. Ela é apenas um equívoco que nós, por sentirmos-nos culpados, não conseguimos reconhecer. E agora, o Espírito Santo sabe que por nós mesmos não conseguiríamos reconhecer, porque a culpa é grande demais. Então, por isso, novamente, precisamos voltar a nossa mente à mente do Espírito Santo. Isto cura, porque isso nos tira do sistema da depressão. Mas, continuando aqui no 5, eu vou ler aqui no 5.4, os teus deuses, e a depressão é um deus, não são nada, porque o teu pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como o teu criador, assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Então, Deus não poderia ter criado a nós se nós tivéssemos a capacidade de nos separar, de fato, dele, porque daí nós seríamos diferente dele, nós íamos cortar um pedaço dele. Então, assim como Deus não pode nos criar diferente dele, nós também não podemos criar diferente de Deus. E se nós não podemos, de fato, criar diferente de Deus, então nós não criamos a depressão. Nós apenas tivemos, novamente, essa ideia e passamos a acreditar. É uma questão de crença, não é uma questão de realidade. É uma questão de crença da mente. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Então, se Deus compartilhou assim ao nos criar, o que nós criamos, nós também compartilhamos. E a depressão, ela é ruptura, então ela não pode ser compartilhada, porque ela separa. Então, mais uma vez, a depressão não pode ser real, porque ela não veio nem de nós, da nossa mente certa, e nem de Deus. Ela é um engano da nossa mente equivocada, do nosso sistema, quando nós passamos a nos sentir culpados. A culpa fez com que a gente acreditasse nela. E esse acreditar é que deu poder a ela. A depressão aqui no 5.7, ela só pode compartilhar a criação, ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. A Olivia levantou a mão. Boa tarde. Sim. A todos. Boa tarde. No caso aqui que ele está falando de depressão, é a doença, a depressão, aquela que a pessoa tem que tomar remédio, ou todos nós somos depressivos mesmo porque nós somos separados? É generalizado. Ou só a doença que a gente conhece como depressão? Essa é só uma escala diferente da depressão. Qualquer um que não é 100% o tempo todo, em toda a sua existência, absolutamente feliz, no tempo que ele não é feliz, ele é depressivo. Então, a doença que o mundo reconhece por depressão, ele tem que ir para a tarja preta, isso é só uma escala do 1 ao 1000. É só uma graduação, porque dentro do mundo da separação tem graduações. Mas o curso não fala em graduações. Tudo que não é amor de Deus, tudo que não é o Cristo, qualquer sentimento, até pode ser, como sempre dou exemplo do marasmo do neutro, mas eu não estou triste, mas também não estou 100% alegre, já é depressão. Então, nós somos tudo Deus, somos tudo depressivo. Tudo
Somos, sim, e Jesus está trazendo essa lição para nós reconhecer isso, porque na arrogância do ego, ele nega que nós somos depressivos, ele diz que só aquele que toma a tarja preta é depressivo, só aquele que chora pela depressão é depressivo. O ego, ele cria graduações para esconder o fato de que ele mesmo é o sistema da depressão por excelência. Obrigado, Igne. Certo, foi bom trazer isso, porque realmente, Jesus, esse curso aqui não é para a prática de curar coisas dentro do sonho, é para curar na mente, e aí as coisas do sonho acompanham. A Isabela levantou a mão? Teria como, assim, a pessoa estar numa mente certa e ainda ter falta de serotonina? Um exemplo, por exemplo, quem ele tinha a mente certa, mas ele teve câncer, então a pessoa está na mente certa, mas também ter essa falta de serotonina no cérebro. Novamente, eu acredito que na experiência dele, pelo testemunho, pelo último testemunho dele, que era para ensine que a morte não existe, só a vida, que, novamente, ele não morreu de câncer, ele apenas permitiu que o corpo continuasse a mostrar aquilo que os outros projetaram para ele, para não dar realidade ao sonho, porque se ele mudasse a experiência do corpo, os estudantes poderiam dar realidade ao corpo, então ele provou que o corpo não tinha a importância nenhuma, então ele não morreu de câncer, ele simplesmente na mente sabia já que ele era o Cristo, e ele permitiu que o corpo se despedisse dessa forma. Então, é possível sim. Se não fosse possível, até Jesus não poderia ter sido pregado na cruz. Então, é possível. O Bill Bedford também, que morreu do coração, aparentemente a gente chama assim, mas ele não morreu, ele também se iluminou, e ele já não era mais um corpo, quando aparentemente o coração dele colapsou, e deixou o corpo caído no chão. Então, são só formas de deixar que o sonho cuide das coisas de sonho. Obrigada. Certo. Lourdes levantou a mão. Só contribuindo aí com a colocação da Isabel, então, a pessoa, mesmo que ela tenha essa necessidade da química no cérebro, não quer dizer que ela não possa, digamos, estar iluminada. Uma pessoa iluminada pode ainda ter essa deficiência, assim como porque o corpo é o corpo, né? É isso? Sim, ela pode escolher que o cérebro, porque o cérebro faz parte do corpo, então a química do cérebro faz parte do corpo. E como um todo do corpo, e ela já não é mais um corpo, ela é um pensamento, ela pode permitir que o contexto todo do corpo pareça o que ele é. Porque o corpo sem química também não parece ser corpo, ele se desmancharia, né? Então, tudo é química no corpo. Então, aparentemente, as doenças são formas que interferem com o corpo, mas isso o pensamento, porque isso tudo, claro que eles fizeram parte quando ainda estavam na mente equivocada dessa projeção. E quando já estão na mente certa, como eu digo, eles na mente certa, é o Espírito Santo que sabe se é útil ou não continuar permitindo que esse ensaio continue parecendo assim. Porque também o ego adoraria pegar essa ideia de cura do corpo para ele se engrandecer. Porque tudo que o ego queria é dar um corpo eterno, uma separação eterna. Porque daí o ego é eterno. Isso vale para todas as doenças, né? Todas as, digamos, doenças ou problemas que as pessoas vão tendo, cardíaco, leve, pressão alta, qualquer coisa assim. Nada impede que a pessoa esteja não é nada impede, não seria a palavra, mas a pessoa pode estar na mente certa e o corpo precisa, assim como precisamos de alimentos, precisamos nos alimentar, enfim, né? Cuidar do corpo, né? Sim, inclusive, assim, é possível, a pessoa, entre aspas, iluminada dentro de um corpo, pode não sentir mais nada,
que nem na experiência do Gary, né, da arte em Cursar, que a Cursar já estava há vários anos aparentemente sem o corpo funcionar, então, mas ela continuou aos olhos dos outros dentro de um corpo, parecendo ser essa identidade num corpo para ajudar ao amigo dela, para ajudar o arte. Então, é possível sim, mas é uma decisão que a mente certa, sim, e o Espírito Santo que está na mente certa tomam, porque sabem como que podem ser realmente úteis aos outros aspectos de si mesmo que somos nós. Tá bom, obrigada. Então, é possível sim, mas já não há mais sofrimento. Nós estamos falando aqui de depressão, isso, já não há mais 100% depressão alguma, porque para nós a doença traz depressão, aparentemente traz depressão, mas a depressão já é a causadora da doença. Então, sem a doença, se ainda é útil por um tempo manter o corpo aqui, como instrumento de comunicação, aparentemente os outros que olham para ele podem achá-lo doente e podem achar que ele morreu. A pessoa iluminada, ela sabe que ele não é nada, ele apenas tem uma utilidade. E eles agradecem por essa utilidade, e quando não tem mais utilidade, quando finda esse propósito, largam dele. Obrigada. Opa, desculpa, foi sem querer. Tá. Bem. Mas continuando aqui no 6, agora um apelo de Jesus, ó. Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. Então, nós não pecamos contra Deus, mas nós nos enganamos quando pensamos que nos separamos dele. No entanto, isso pode ser corrigido e Deus te ajudará, sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu o negaste porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. Então, lá naquela crença de separação, eu precisei negar a Deus, porque se eu não tivesse negado isso, porque eu realmente amava a Deus, eu precisei negar, ou a curiosidade não poderia seguir adiante. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te que o que negas tens que ter em algum momento conhecido. Então, para mim negar, primeiro tenho que conhecer, senão eu não posso negar. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. Então, esta é sempre a mensagem de Jesus. Nós pensamos separação, nós podemos mudar esse pensamento, esse status de separado de Deus. Nós o fizemos, nós podemos mudar. Por quê? Porque se nós negamos e pensamos separação de Deus, é porque nós estamos admitindo que antes disso nós estávamos em Deus. E se nós estávamos em Deus, nós já o amávamos. E se nós o amávamos, nós podemos voltar a essa condição mental de unos com o amor de Deus. O teu pai não te negou. Ele não se vinga, mas te chama para retornar. Quando pensas que ele não respondeu ao teu chamado, és tu que não respondeste ao seu. Então, Deus nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, e ele nos chama o tempo todo. Quando a gente pensa que Deus não nos respondeu porque eu continuo pensando separação, é porque eu continuo escolhendo separação. Ele chama por ti de toda parte da filiação, devido ao amor do pai por seu filho. Se ouves a sua mensagem, ele te respondeu e tu aprenderás com ele se escutares corretamente. O amor de Deus está em tudo que ele criou, pois seu filho está em toda parte. Então, se Deus colocou dentro do seu filho, o Espírito Santo colocou o seu Espírito em cada ser vivo, acompanhar a cada pensamento, acompanha a mente certa, então esse chamado está em todo lugar. Se nós não ouvimos, é porque nós ainda estamos escolhendo contra. Olha com paz para os teus irmãos e Deus virá correndo para o teu coração em gratidão pela tua dádiva a ele. Então, aquela centelha que ainda está no irmão, a centelha do Espírito Santo. Olha para isso e
a lembrança de quem que nós somos voltará correndo para a nossa memória. Não procures a cura no Deus da doença, mas só no Deus do amor, pois a cura é reconhecê-lo. E quando Jesus fala cura, ele fala da cura mental, na causa, não na cura do efeito. Cura do efeito é a cura aqui dentro do corpo, que sem causa não há doença. Então, sem doença não há por que curar aqui no físico. Então, Jesus vai direto para a causa. Quando o reconheceres, terás o conhecimento de que ele nunca deixou de reconhecer-te e que no seu reconhecimento de ti está o teu ser. Então, Deus ainda nos reconhece como parte dele, e nisso está a nossa cura. Não estás doente e não podes morrer. Então, essa experiência de morte aqui é só um sonho vão da nossa mente, não é real. Mas pode se confundir com coisas que podem. Então, aparentemente, lógico que um corpo pode morrer. Então, eu posso me confundir com o corpo no meu pensamento. Então, aparentemente, essas coisas projetadas, esses hologramas que vêm da mente, eu posso me confundir com isso. Eu posso botar a minha identificação para dentro de uma cerca de carne, para dentro de um corpo, e aí, quando o corpo se vai, eu pensar que eu morri. Então, é possível eu pensar assim, mas jamais Deus concorda que o filho dele, ou que parte dele é assim. Lembra-te, porém, que isso é blasfêmia, pois isso significa que estás olhando sem amor para Deus e sua criação, da qual ele não pode ser separado. Então, se eu me identificar com uma coisa que eu não sou, eu estou olhando sem amor, ou sem a memória de que eu sou parte de Deus. E isso é blasfêmia. Só o eterno pode ser amado, pois o amor não morre. Então, novamente, isso significa que nada aqui no mundo físico poderia ser amado na forma do amor de Deus. Então, por isso que isso aqui é só um sonho. Então, nós temos apegos aqui, mas o nosso amor verdadeiro ainda está nas coisas eternas, nas coisas reais. E por isso que aqui é possível também tanto apegos e alegrias quanto a depressão, porque o nosso tesouro está mal colocado quando a gente se identifica com coisas separadas e não com a nossa identidade real. O que é de Deus é dele para sempre, e tu és de Deus. Iria ele permitir que ele próprio sofresse? Então, se o meu ser real fosse um sofredor, Deus seria sofredor. E iria ele oferecer ao filho qualquer coisa que não fosse aceitável para ele? Se aceitares para a ti mesmo, tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Então, a mente que se reconhece como um ser crístico, como parte da mente de Deus, essa mente não sofre. Mesmo que ela ainda aparentemente tenha, para ser útil, uma identificação que os outros a enxerguem como sendo um corpo. Mas aquele que se reconheceu como mente já não sofre. Entretanto, para isso tens que reconhecê-lo como teu Criador. Então, eu tenho que parar de pensar que eu me separei do Criador, que eu fiz uma outra coisa. Eu tenho que aceitar que eu ainda sou uma extensão do pensamento de Deus. Não porque vai ser castigado de outro modo, se eu pensar separação, mas meramente porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo, tal como és. Conhecer a Deus é a única forma de eu me conhecer. Não existe outra forma de me conhecer. Conhecer uma imagem projetada pelo ego não significa nada. Então, não há como eu me conhecer aqui, dentro do sonho. Eu preciso me reconhecer e reconhecer a Deus. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas,
trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. Então, nossa mente tem o próprio poder de Deus. Nossa mente é tão poderosa quanto o poder de Deus, até para se enganar. E por isso que eu posso experienciar a dor, o sofrimento e a própria morte. Só não posso torná-la real, mas eu posso sofrer por ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Então, aqui está a causa do mundo, que é o poder da nossa mente, e o escapar do mundo, que é a escolher novamente na nossa mente. Tu não te das conta do quanto tens negado a ti mesmo e do quanto Deus, em seu amor, queria que não fosse assim. Deus não desejou que o seu filho pensasse que ele está separado de si. No entanto, ele não quer interferir contigo, pois não conheceria o seu filho se ele não fosse livre. Então, principalmente estudantes iniciais perguntam: por que Deus permitiu a ideia de separação? Deus sabe que é impossível separar-se de si, mas ele sabe que é possível pensar separação. E por que Deus permitiu, então, que nós pensemos separação? Porque nós somos tão livres quanto Deus. Se nós não tivéssemos a liberdade de termos pensado separação, nós não seríamos livres. E se nós não fôssemos livres, nós seríamos qualquer coisa, menos iguais a Deus. Aí já seria novamente o impossível. Interferir contigo seria o mesmo que atacar a si mesmo, e Deus não é insano. Então, por que Deus iria atacar uma crença se ele sabe que não é real? Ele seria insano, ele estaria dando realidade a ela. Quando o negas, tu estás insano. Então, quando nego a Deus, eu estou insano. Quando tu quererias que ele compartilhasse a tua insanidade, então quero eu que Deus concorde que eu me separei dele, isso é querer que Deus seja tão insano quanto eu. É isso que eu quero de um Deus criador do sistema de amor, de alegria? Deus nunca deixará de amar o seu filho, e o seu filho nunca deixará de amá-lo. Essa foi a condição da criação do seu filho, fixada para sempre na mente de Deus. Então, se nós fôssemos realmente capazes de nos separar do amor de Deus, nós não teríamos sido criados. Então, isso aqui é mais uma vez a prova de que a separação de Deus não aconteceu. É só uma crença e pensar que aconteceu, nós somos livres para pensar. Só que o nosso pensamento não o torna real. Então, por isso que ao mudar o pensamento, nós desfizemos aquilo que acreditamos. Conhecer isso é sanidade. Negar isso é insanidade. Se Deus se deu a ti na tua criação e as suas dádivas são eternas, tu te negarias a ele? Então, o próprio Deus se estendeu a nós. Agora queremos nós negar a parte real nossa, que é aquela que ainda está em Deus? Então, é para essa sanidade que Jesus está nos chamando. Jesus está nos conclamando para nós olharmos para isso. A partir das tuas dádivas a ele, o reino será devolvido ao seu filho. E minha dádiva atual, o que eu tenho para oferecer a Deus aqui no sonho? O meu pensamento que acredita que está sonhando. Esta é a dádiva que o Espírito Santo precisa. Porque no céu ele não precisa nada, ele é tudo. Mas aqui, a minha dádiva a Deus, e por isso que isso devolve a minha consciência de que eu sou filho de Deus. Então, eu reconheço que eu tenho um pensamento que contém uma crença de separação, e por reconhecer essa crença, esse pensamento, eu o ofereço como minha dádiva ao Espírito Santo. Seu filho excluiu-se da sua dádiva, recusando-se a aceitar o que tinha sido criado para ele,
e o que ele tinha criado em nome do seu Pai. A nossa crença de separação foi só um mero recusar daquilo que nós fizemos no céu, daquilo que nós criamos no céu. O céu espera pelo seu retorno, pois foi criado como a morada do Filho de Deus. Tu não estás em casa em nenhum outro lugar, nem em nenhuma outra condição. Então, por isso também a depressão se justifica aqui, porque aqui não é a nossa casa. Aqui, no mundo separado, não é o nosso lugar. E se estamos fora do nosso lugar, então, obviamente, que a depressão tem que fazer sentido, porque a nossa alegria não está fora do reino de Deus. Nossa alegria está em nós nos reconhecermos novamente que nós ainda estamos no reino de Deus. Não negues a ti mesmo a alegria que foi criada para ti, em troca da miséria que fizeste para ti mesmo. Ou seja, não negue a tua consciência de céu para ser alguém aqui no mundo separado. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. Novamente, Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo sabe como desfazer essa crença em nós. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem pecado, é blasfêmia percebê-las como culpadas. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem dor, é blasfêmia perceber sofrimento em qualquer lugar. Se Deus conhece suas crianças totalmente alegres, é blasfêmia sentir depressão. E aqui ele está dizendo que blasfêmia, ela fere a nós mesmos e não a Deus, como ele falou anterior. Então, nós estamos nos ferindo quando estamos dentro do sistema de pensamento onde é possível a dor e a depressão. Então, nós estamos causando isso a nós mesmos, e não a Deus e nem a nosso ser real. Por isso que isso é blasfêmia, e por isso que blasfêmia é um ataque a nós mesmos, nunca a Deus. Nós não estamos ferindo a Deus, porque nós somos totalmente inocentes, como ele diz aqui. Nós ainda somos sem pecado. E a blasfêmia é quando nós não acreditamos nisso. Quando nós acreditamos num pensamento equivocado que disse que é possível separar-se de Deus. Todas essas ilusões e as muitas formas que a blasfêmia pode tomar são recusas de aceitar a criação tal como ela é. Então, toda blasfêmia, e acreditar no mundo separado é blasfêmia, é se recusar a aceitar que nós ainda estamos no céu. Se recusar a aceitar que nós não somos essa imagem projetada que o ego disse que é o nosso ser. Que isso aqui é só um sonho, mas nós, como sonhadores, ainda estamos no céu. Se Deus criou seu Filho perfeito, é assim que tens que aprender a vê-lo para aprender sobre a sua realidade. Então, aquilo que nós vemos dentro de um corpo morto, aquilo mesmo que quando o corpo parecia vivo, não é aquilo que Deus criou. Deus criou o Cristo que estava além do corpo, o sonhador do sonho, que é o Cristo, e não aquela imagem projetada que se identificava num corpo e que deixa de se identificar num corpo para parecer que um corpo morre. Então, isso é essa imagem, esta é que é a blasfêmia e fere a nós mesmos, não a Deus, porque Deus desconhece esse conteúdo, porque Deus não o criou. E se Deus não o criou, ele não é real. Se não é real, Deus o desconhece. Mas nós que o fizemos, nós o conhecemos. E nós sofremos por ele. E esta é a insanidade. É dessa insanidade que Jesus está nos conclamando a despertar, a largar de mão, abrir mão disso. E como parte da filiação, é assim que tens que ver a ti mesmo para aprender sobre a tua. Está falando, então, da realidade do Cristo. Então, como parte da filiação, nós temos que aprender a ver o Cristo no irmão,
O Cristo por detrás do sonho, que o Cristo que é eterno, e é o Cristo que não é doente, e não é o corpo que não aparenta ser doente. O Cristo que é mente, que é puro espírito, que é ainda saudável, porque é como Deus o criou, nós temos que aprender a ver Ele para saber que nós também somos isso. Então, é assim que nossa consciência voltará a saber quem que nós somos. Não percebas nada do que Deus não criou ou o estás negando. Então, para nós ver um mundo físico separado aqui, tal como os olhos testemunham, os ouvidos testemunham, nós, para isso, estamos negando a consciência do céu. Não estamos negando o fato de que o céu existe, mas estamos negando a nossa consciência de como que é essa experiência de estar em Deus. A sua é a única paternidade e ela é tua só porque Ele a deu a ti. Então, Deus é o único Criador. E nós somos também criadores porque Deus dividiu a sua capacidade de criar. Ele nos tornou co-criadores com Ele. Ele deu isso para nós não fizemos isso. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas, as tuas criações, são como as suas, porque são dadas em seu nome. Então, tudo que nós, de fato, fizemos, e isso nós fizemos na consciência do céu, é oferecido a Deus também, porque continua, nossas criações, como co-criadores de Deus, continuam tendo a Deus como paternidade. E isso aqui no mundo do sonho não é possível. Aqui, nós demos dádivas separadas. E essas dádivas não demos nem a nosso ser real, nem a Deus. E por isso que a nossa mente sabe disso e vem essa depressão. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as suas. Então, aqui, essas criações, de novo, elas só são conhecidas no céu. Porque elas são feitas pela mente certa, elas são feitas pela nossa consciência no céu. Aqui no mundo separado, na ilusão, nós apenas projetamos, nós não criamos. As nossas criações ficam aguardando o reconhecimento nosso, da nossa paternidade deles. Então, novamente, para nós voltarmos a conhecer nossas criações, nós precisamos despertar primeiro. Aí nós conheceremos e receberemos a alegria das nossas criações que são gratas a nós por sua criação. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida se é que has de conhecer o Filho na realidade. Ou seja, se nós queremos nos voltar a reconhecer, nós precisamos conhecer a Deus. E reconhecendo a Deus, nós vamos conhecer o seu Filho. Conhecendo o seu Filho, nós vamos voltar a nos reconhecer. Então, nesse reconhecimento está toda a cura da mente. Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações reais, porque acreditas que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus. Então, Jesus sabe que cada vez que eu vejo um corpo doente, eu acredito que esse corpo é o ser real que Deus criou, porque eu acredito que esse é um filho de Deus. Então, a mente ainda precisa ser curada dessa falsa ideia. Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a sua paternidade te deu tudo. Então, não é aqui separado que eu vou saber o quanto eu tenho tudo em Deus. Eu só tenho tudo em Deus quando eu me identifico como filho de Deus. Se eu me identifico como uma coisa separada de Deus, então como que eu vou conhecer as dádivas de Deus para mim? Então, primeiro preciso despertar para depois conhecer a minha paternidade como co-criador de Deus e saber que eu tenho tudo. É por isso que negá-lo é negar a ti mesmo. Então, negar a Deus é negar a mim mesmo. Cada vez que eu acredito
que eu sou esse corpo, essa imagem projetada do ego, eu estou negando o meu ser real. Eu estou negando o próprio Deus. A arrogância, e isso é arrogância. A arrogância é a negação do amor. A Rafaela levantou a mão. Ing, você me ouve? Oi. Sim, estou ouvindo. Essa última frase que você leu, é por isso que negá-lo é negá-lo a ti mesmo, também pode ser aplicado às pessoas, né? Em geral, ao irmão. Se eu negar que o meu irmão é Deus, eu estou negando ao próprio Deus e a mim mesmo. Isso. Exato, perfeito. Então, negar de ver que por detrás da imagem que os olhos estão testemunhando, ainda a realidade é um filho de Deus, se eu negar isso na minha consciência, eu também estou negando o próprio Deus. Estou negando a mim mesma. No 14, a arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha e a arrogância recusa. Então, negar algo é recusar algo. Então, toda arrogância do ego, ou de eu pensar que me separei de Deus, ela rompe, ela é uma recusa. Então, ela é o oposto do amor. Enquanto ambos te parecerem desejáveis, o conceito de escolha, que não é de Deus, permanecerá contigo. Então, enquanto eu ainda permanecer aqui, querendo um mundo separado, e é por isso que eu tenho a consciência de estar aqui, porque eu quis, ninguém me impôs isso foi uma escolha nossa, mas eu também quero despertar, porque o amor me chama, o meu ser real me chama. Então, enquanto quiser essas duas coisas, o despertar, mas eu também ainda quero ver essa curiosidade desse mundo separado aqui, enquanto isso estiver, ambas as coisas na minha mente, o conceito de escolha tem que permanecer. Eu tenho que conseguir escolher entre um e outro. Eu não posso ter ambos, porque um nega o outro. Estar separado nega a unicidade. Estar na unicidade nega estar separado. Então, eu não posso conciliar os dois. Mas, enquanto eu quero a ambos, eu preciso ainda escolher. Por isso que ele diz que o conceito de escolha, que não é de Deus, vai permanecer comigo enquanto não escolher, enquanto não despertar. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, então no céu não há escolha, porque lá é a perfeita unicidade, é verdadeiro no tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. Então, enquanto eu tiver um pensamento de que eu posso sonhar e que eu posso estar identificado com algo aqui, haverá escolhas. O próprio tempo é tua escolha. O próprio estar aqui no mundo é tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Eu tenho que escolher se eu quero ser o eterno. O Márcio levantou a mão. Ô, Ing. Oi. Então, se a gente for analisar bem, em última instância, não existe escolha, né? Porque, assim, a escolha é a quantidade de tempo que eu suporto passar mal. Né? O quanto eu suporto me auto-atacar. Porque não existe escolha. A única escolha que eu tenho é pelo amor de Deus, né? E, às vezes, eu me lembro que eu ouvia, muito no passado, nas conversas que eu tinha com o pessoal que estuda um curso de milagres aqui, eu sinto como se eu tivesse, não é renunciando, como se eu tivesse me privando das coisas do mundo. Aí eu dizia assim, ok, eu tenho então, quando eu me privo das coisas do mundo, quando eu não me privo das coisas do mundo, eu estou me privando do amor de Deus. Então, o que é mais importante para mim? Né? Se eu tenho a sensação de privação, né, eu estou deixando as coisas do mundo, eu estou dizendo, eu não quero o amor de Deus, eu quero isso aqui. Então, o que significa aqui no meu entendimento? É a quantidade de tempo que eu suporto passar mal. Porque, na verdade, para ficar bem, eu só tenho uma escolha. Não é? Sim. A própria
como a minha crença está numa ilusão, a crença não é real, então a escolha também não é real. Entendi. Mas já que eu penso que eu tenho uma escolha, então a escolha é escolher sair fora disso. Então, entendi. E até mesmo essa coisa, né, que às vezes a gente interpreta assim, o Ken fala, o Jesus fala que o processo é gentil, eu posso fazer o curso e continuar experienciando as coisas do mundo. Sim, eu posso, mas é uma decisão de fazer isso com mais tempo e passando mal, né? Oscilando entre a paz e o inferno, o céu e o inferno. Ainda é uma escolha. Ainda é uma escolha continuar na dor e não despertar. Ainda é uma recusa na verdade, por detrás de querer fazer, de querer retardar o despertar, seria isso, então, é ainda uma recusa em aceitar quem que eu sou. O que Jesus está dizendo é que eu posso aceitar quem que eu sou com gentilezas, porque enquanto tiver medo disso, eu não vou escolher a favor de Deus, enquanto tiver medo de Deus. Aí que entra dentro do sonho a gentileza, para mim parar de ter medo, porque o próprio medo é uma escolha. Nossa. Eu sinto também que a gentileza é esse processo de você entender que você está fazendo o melhor que você pode com a mente que você tem agora, né? Então, assim, estou fazendo o meu melhor sempre, esse é o meu melhor, e aí entregando para a correção. Mas era isso, eu só queria entender essa questão da escolha, porque para mim, eu não tenho uma escolha, minha única escolha é Cristo, né? Tipo, pelo menos aqui para mim, a minha única escolha é Deus. É que, na verdade, a outra escolha, que é ser separado, a gente toma e não está ciente dela, porque está identificado nela. Entendi. O outro lado da escolha. Obrigado, Indy. A Andréia levantou a mão. Então, Ingy, resumindo, né? O mais importante, o principal seria eu não me identificar com o meu corpo, né? Só que como que eu chego nisso? Se eu praticar o perdão, né, com o auxílio do Espírito Santo, e me colocar como um observador, eu vou chegar nisso, porque por enquanto é só intelectual, né? Mas como que eu vou realmente sentir e acreditar que eu não sou esse corpo? Assim, isso vem uma função da mente certa. Como você, como capacidade de escolha, você não tem como desfazer isso de fato, Andréia. Mas você tem como escolher ao Espírito Santo, e é função dele, e a tua mente certa também sabe. A mente separada daqui que não sabe. E se eu acho que eu tenho que fazer isso, por isso que o curso diz, nós não precisamos fazer nada, o Espírito Santo fez tudo. Mas se eu digo como que eu posso fazer, novamente eu estou negando a minha parte certa, tá percebendo que ao eu querer fazer, eu estou separando, e a questão não é o estar identificado no corpo agora, mas sim tomar consciência que eu tenho um pensamento que está identificado. E esse pensamento eu levo aqui para o Espírito Santo, e ele sabe como corrigir, como me trazer essa certeza de volta de que esse pensamento está errado. E nisso, o Espírito Santo e a mente certa cuida das coisas dentro do sonho nessa minha jornada, até eu aceitar isso totalmente. Muitos dizem, por enquanto a gente aceita intelectualmente, mas isso passa a ser vivenciado. E nesse processo de vivenciamento, o Espírito Santo vai trazendo esses resultados através dos milagres, através daquilo que deveria seguir as leis físicas, e obedece só às leis do amor. E nós, como tomadores de decisão, como observadores, vamos nos convencendo, à medida que vamos vivenciando esses milagres, que o Espírito Santo diz a verdade e o ego nos mentiu, porque a realidade é muito mais forte do Espírito Santo do que do ego. Então, é continuar entregando mesmo. Isso, praticando isso de reconhecer o que eu estou pensando, e se está equivocado, levar ao Espírito Santo, a cada vez, praticando e praticando. E essa é a continuação. E o tempo é gentil para com quem pratica. Obrigada.
Ing, posso tentar Sim. dar um exemplo para a Andrea, como que acontece aqui comigo, até para você Sim. dizer, né, se de repente eu estou alucinando. Hum. O que acontece, Andrea, assim, tem acontecido comigo, né? A gente tem vários apegos aqui no mundo da forma e a gente se conecta com coisas e pessoas por conta de sensações, né? Então, e você não percebe, parece que você gosta daquilo, mas na verdade não é que você gosta, você confirma alguma coisa de separação naquilo, e você não percebe. Então, como foi acontecendo para mim, assim, você não vai achar que você está iluminado, né? Tipo, iluminei e corrigi minha mente. Mas você vai se sentindo cada vez mais seguro para dizer, isso é ilusão, não quero. Isso aqui é ilusão. Então, assim, porque no começo a gente não tem essa... Parou, Márcio. Travou. Oi? Travou? Voltou? Voltou. Então, no começo eu falava, era muito assim, da minha mente, né? Eu falava assim, isso é ilusão. Só que quando eu vi, eu já estava lá chafurdando na ilusão de novo. Querendo arrumar o cenário ali, né? Chega um tempo em que você começa só a aceitar tudo que chega e te dá uma certeza que aquilo tá... Que a única coisa que você precisa fazer é reconhecer, essa não é a verdade sobre mim. Isso é mentira. E isso vai se tornando cada vez mais automático. Então chega uma coisa que parece que te tirava do sério, que te deixava irritada, ao invés de vir a irritação, vem aquela certeza assim, essa não é verdade sobre mim, eu sou o Cristo. Isso quer me mostrar a ilusão que eu ainda acredito. Eu ainda creio que o mundo pode me afetar. Então, e isso vai ficando cada vez mais rápido e cada vez você se afeta menos, entendeu? Eu era muito irritado, eu sentia assim, qualquer coisa me tirava do sério. Eu tinha uma sensação de controle, uma necessidade de que tudo fosse muito organizado na minha casa. E eu me libertei totalmente disso. Né? Hoje, assim, é totalmente diferente. A vida que eu levo hoje, nesse 1 ano de curso, eu terminei agora as minhas lições, né, no início de outubro. Nesse 1 ano, é como se realmente agora eu vivesse. Eu também tive esses avanços em alguns pontos, né? Mas quando a gente fala de doença física, é que eu percebo que a identificação com o corpo ainda é muito grande, né? Então, nesse sentido, para mim ainda é um desafio muito grande, né? Mas eu agradeço, eu acho que é esse o caminho mesmo. Entendi. Isso. E aí entra a gentileza assim. A Alicia levantou a mão? Sim. Andréa, eu também concordo contigo. Eu acho que para mim também é o ponto mais importante, essa questão mesmo de doença, o corpo físico, é onde para mim é mais difícil. E eu queria perguntar para a Ing o seguinte, na sua experiência, quando você se depara com, sei lá, pessoas doentes na sua família, ou alguma situação em que alguém recorre a você, relatando alguma doença, na tua prática, o que vem primeiro, o que você, digamos assim, dentro de você faz automaticamente, esse caminho que o Márcio faz de dizer exatamente isso, não reconheço isso, ou você vai logo para o perdão, como que é para você quando chega alguma situação de doença na tua realidade? Sim, quando chega a doença, o ego também sempre é o primeiro a falar. Então, o que eu já consigo detectar é os medos, que isso é um pensamento do ego. E tem situações que imediatamente aí é a prática e é uma escolha. Em algumas situações, e geralmente, quanto mais sofrível, mais rapidamente vou ao Espírito Santo, porque nós somos tão... nós não, mas a maioria se identifica nisso, a gente é tão acomodado que nas coisas pequenas a gente deixa a coisa livre. E quando é uma coisa agressiva, aí sim a gente quer recorrer à ajuda. Mas sim, o pensamento da mente certa, ela tem me dado já um suporte tão diferenciado do mundo, que todas as experiências de mortes próximas que eu vivenciei, ainda bem que após curso, que seria a perda da minha mãe, de sogro, de sogra, e todos eles eu consegui
no mundo da forma tem ainda aquelas saudades, mas na minha mente, no meu pensamento, sentir a unicidade fora desse espaço de tempo. Então, na realidade, não há falta. É um sentimento totalmente libertador e diferente. Então, tem coisas ainda de doenças, claro que ainda tomo remédios porque preciso ainda fazer, porque ainda preciso do instrumento de comunicação, ainda aprendo através dele, mas comparando com antes do curso, é tanta diferença, já é quase assim uma certeza de que, quer dizer, é uma certeza absoluta de que chegarei lá, no despertar completo. Agora, em quanto tempo eu vou fazer, isso já seria também preocupação, isso não me cabe mais também. Muito grata. Com isso. Ô Ing, eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta da Alicia que me interessou. É provável que a sua mãe não morreu assim, tipo, puf, morreu, né? Ela deve ter entrado num processo de doença. Enquanto ela estava nesse processo de doença, como você lidou com o medo eminente que a gente tem da morte? Né? Tipo, vou perder minha mãe, meu Deus, será que eu vou perder? Será que eu não vou? Como que você lidou com isso? Nossa, totalmente diferente, porque na mente eu me uni a ela e nós duas a liberamos do corpo, na minha mente, no pensamento, porque fui eu que tive a graça de eu estar no hospital, dela ter aparentemente deixado o corpo, então, na minha presença. Porque eu tive uma experiência, antes de ter o curso, há 20 anos atrás, eu tive uma experiência dos médicos nos chamarem para a gente se despedir dela, porque ela iria morrer. E ali, como eu não estava no curso, ali eu senti um luto antecipado. Ali eu senti aquilo que eu consigo compreender o que as pessoas que não têm essa experiência sentem. Porque eu não sabia nem explicar quando eu estava indo para me despedir dela, 20 anos antes que depois, aparentemente, os médicos dizem que milagrosamente ela sobreviveu, mas a gente foi lá para se despedir. Ali eu senti uma dor, algo inexplicável, uma dor que eu não conhecia aqui no mundo, que eu nem saberia explicar. E quando passei por essa experiência, agora 20 anos depois, com a mentalidade e na mente, eu me unia para ela, junto com a mente, com o Cristo dela, no Espírito Santo, e fizemos essa liberação, esse agradecimento ao tempo que o corpo foi útil, e permitimos que essa sala de aula, que já estava vencida, que não tinha mais o que oferecer a ela, fosse levado embora. Isso fiz com muita paz, foi uma das experiências mais lindas de amor, um amor, a extensão de amor de Deus. Entendi. É como se você liberasse o outro porque parece que a gente tem um egoísmo quando se trata de mãe, né? Que você não quer que a pessoa morra, né? É como se você liberasse o outro, tipo, olha, o meu conforto não está em você, vai em paz. Isso, né? Aliás, o meu conforto está em saber que eu estou una com você, eu estou unido no Cristo, estou unido contigo. Isso, não somos o corpo. E não no corpo, né? Isso, nós somos o Cristo e não o corpo. E ainda bem. E Muito aí obrigado. A gente vai como criancinhas felizes na mente e libera, agradece o tempo que o corpo foi útil. A Olívia também levantou a mão? Levantei. A gente está falando só de doenças, de coisas que aqui no mundo da forma entristece a gente. Mas uma alegria, por exemplo, de uma filha estar grávida, vai ter um neném, isso é na forma também. E mantém a separação. Como que explica é a mesma coisa? Tem os resíduos da extensão do amor de Deus. Então, não se sinta culpada, em primeiro lugar, por estar alegre. Claro que na alegria do ego, eu acho que seria mentira se tu não dissesse que o ego também não jogou um pouco de preocupação por uma netinha num mundo tal como o mundo é, né? Que pode vir por sofrimentos. Então, a alegria aqui na forma nunca é completa. Por mais alegre que esteja, tem o medo de que venha com a saúde debilitada, ou que vá sofrer, ou não sabe do futuro. Então, os resíduos da alegria, que são reflexos da alegria do céu, o Espírito Santo guarda para nós e os transfere para o atemporal.
Então, não há sacrifícios. Seja grato por eles. E os equívocos dessa alegria, por isso também, se leva esse pensamento ao Espírito Santo, os equívocos ele desfaz, porque certamente tem medo por detrás das alegrias do ego também. Elas não são perfeitas, as alegrias do ego. Sempre elas têm um negócio de ou de separação, ou isso é meu, ou não é do outro. Ainda ela tem a confusão de que eu sou separado, esse neto é meu, mas não é do outro. Então, os equívocos, o Espírito Santo corrige. Mas a alegria daqui, o Espírito Santo não tira o pouco que nós pensamos que temos aqui. Então, obrigada. Ficamos com essa alegria e ainda mais liberada, sem culpa. Só para nós terminarmos aqui, gente, nós estamos aqui no finalzinho, aqui no versículo 6. Se te permites ficar preocupado com o temporal, estás vivendo no tempo. Isso é o que há pouco a gente falou. Se eu estou preocupado com coisas nesse mundo, é porque eu estou identificado nesse mundo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Então, aqui também entra até as alegrias do mundo. Se é uma alegria baseada num ser físico e não num pensamento de Deus, é temporal, é do tempo. Se eu estou valorizando, se o meu tesouro é o tempo, então o céu não é meu tesouro, então o atemporal não é meu tesouro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua. Então, a escolha, se resume à escolha do sonho ou do intemporal, do céu, da realidade. Então, e é para essa jornada que Jesus está nos guiando, e tanto é que Jesus tem um programa muito bem elaborado com isso, que nós terminamos esse capítulo dos ídolos da doença, e no próximo capítulo nós temos um mês que a gente vai estudar Deus ou o ego, que então vai ajudar a diferenciar. Nós estamos valorizando ou um ou outro, ou o intemporal ou o temporal, ou Deus ou o ego. Então, nisso que está a escolha. E nós, a partir de quinta-feira, então, começamos aqui no capítulo 11. Alguém tem alguma coisa, então, ainda sobre o capítulo? Sobre esse fim do capítulo, nós encerramos aqui o capítulo 10, dessa sessão. Ok. Eu vou, então, fechando aqui a gravação, pessoal, que já deu aqui o nosso tempo. Muito grata também ao Espírito Santo, a Jesus, a presença de vocês.